Boa noite, boa noite. Hoje nós vamos começar, né, a fazer uma live muito legal com a doutora Dulce Góes. Então, eu espero que vocês tenham se preparado, né, para poder assistir uma entrevista que eu acho que vai ser muito legal. Eu conheço a Dulce há muito tempo. Olha aqui o povo chegando. Ô, trem bom, vamos lá. Ô, a Thelma tá aí. Vamos lá, a Dulce tá chegando também. Vamos lá ver para vocês poderem. Vamos ver se eu vou acertar esse negócio também. Aqui vai, aqui, vamos lá. E nós vamos conseguir, né, trazer a Dulce pra gente. Conheço a Dulce há muitos anos, uma pessoa muito bacana. Oi, tá aí, Oi, já tô por aqui. Só ajustando bem? aqui que eu tô em outra posição, tá? Só ajustando. Peraí. Vamos ver se você vai. E o Vai povo ficar vai em pé. entrando. Tá, jóia, tá aí. Não tá bom, não. Ups! Aí foi. Olha, gente. É, os cinegrafistas ainda estão um pouco Tô vendo. amadores. Eu acabei expulsando a tia Lupa porque eu fiquei com medo dela latir. Ela ficou indignada, injuriada, mas eu disse que assim, live não é para cachorro, não, sabe? Que ela... Ah, não pode, não. Eles Porque podem ela é dona participar de outras latir. coisas. Disso da live, não. Aí dá, Vamos agora esperar deu. o povo entrar mais um pouco, né? Isso. Dulce, quanto tempo faz que a gente se conhece? Porque você foi das minhas primeiras turmas de MDR, eu acho. Já faz muito Você tempo. tem certeza que você quer que eu fale? É verdade. Bom, eu já estou mostrando, né? Eu conheci a Esli há muitos e muitos anos, há milhares de anos, na igreja, né? Quando ela dava curso de bibliodrama. É anterior ao EMDR. Olha só, eu tinha me esquecido disso. E depois você deu, lá na igreja que eu frequentava na época, você deu o curso de bibliodrama. E aí, logo em seguida, eu virei paciente da Esli por um ano, me preparando para um procedimento cirúrgico, fui muito bem preparada. E depois eu fui, acho que da terceira turma, ou segunda ou terceira turma de MDR. Foi, você foi das turmas antigas mesmo, você já quase foi sozinha. Tanto que a gente, né, Esli, você já me conheceu primeiro na igreja, mas você não me conheceu, só eu que te conheci. Depois como paciente e depois como pediatra, porque eu sou pediatra até hoje dos netos da Esli. Foi. Né? Foi, né? Porque quando eles vêm, eles continuam. Quando eles vêm, eles continuam. O WhatsApp continua funcionando. Sim, sempre. Eu sou, então, pediatra, Esli, me apresentando um pouco para as pessoas que não conhecem, que não me conhecem. Eu sou pediatra, sou homeopata infantil, eu tenho formação em medicina psicossomática e eu fiz também os 3 módulos de EMDR. E gostei muito e ainda faço EMDR. Durante um tempo eu fiz mais, hoje eu faço menos, pelo motivo que vocês vão conhecer agora. Porque eu mergulhei em outro mundo. Você teve uma época que você atendia muitas crianças numa creche, né? Sim, isso eu ainda faço. Isso eu ainda faço. Ainda atendo as crianças na creche e ainda aplico o MDR na creche muito. Então, eu fiz essa formação e depois eu mergulhei no autismo, vocês vão conhecer. Fiz vários cursos e aí vocês vão conhecer a história, tanto no Brasil como fora do Brasil, nos Estados Unidos, fiz várias formações e cá estou, né? Agora sendo entrevistada pela minha mestra. Isso mesmo, né? Porque a gente tem muitas fontes assim de conexão, realmente, né? Muito bacana. Verdade. E eu fiquei sabendo, assim, já há muito tempo que eu sei que você está trabalhando com autismo, tanto é que de vez em quando eu encontro algum artigo, alguma coisa que eu acho que possa ser do teu interesse, eu sempre dou uma passadinha. Mas o que realmente disparou essa live foi quando eu recebi o teu neném novo, né? Meu bebê, ó, gente, tá bem aqui. Esse bebezinho aí. O menino azul e a borboleta cor-de-rosa. Né? Esse bebê nasceu. Né? E aí, de repente, eu abro o pacote, tá aqui em plena pandemia, eu vejo esse livro e diz, não,
ela tem que contar essa história direito, porque são histórias que a gente precisa conhecer. E aí eu me dei conta, assim, como a gente conhece pouco de autismo, né? Nós, como psicólogos, você é médica, pediatra e tudo, homeopata, mas nós, como psicólogas, tem umas que, obviamente, se especializam muito nessa área. Mas em termos mais gerais, a gente acaba conhecendo muito pouco sobre quais são as causas, quais são os tratamentos, como é que tudo isso funciona. Eu disse, essa é uma boa oportunidade para a gente aprender com quem sabe, né? E por isso que eu Eu quis te fiquei muito convidar. feliz quando você me convidou para justamente divulgar esse tema entre os psicólogos, porque é como você diz, um percentual dos psicólogos se especializa e aí praticamente só faz autismo, mas os psicólogos gerais têm que ter uma noção muito boa de autismo, de como Exatamente. diagnosticar e como encaminhar corretamente. Porque Exatamente, porque eu acho que isso é uma coisa importante, a gente poder identificar o suficiente para fazer um bom encaminhamento. Das exatamente. mães que não sabem o que está acontecendo com seus filhos, né? Porque eu só atendo adultos, mas né, uma mãe que está preocupada com o desenvolvimento do seu filho, como é que a gente pode fazer para. Exatamente. As mães, elas recorrem aos psicólogos para si próprias e para os filhos na busca de diagnóstico, entendeu? Por isso é É, que é muito importante que os psicólogos estejam preparados para fazer os encaminhamentos corretos e fazer o diagnóstico correto. isso mesmo. Então, conta para mim, como é que foi que você entrou nessa área? Quando eu te conheci fazendo MDR, você não era especialista em autismo. Não, não. Bom, tudo tem a ver com o meu livro, Hum. com o personagem principal deste livro, o protagonista, digamos assim. Então, tudo tem a ver com ele. Na verdade, o nome é O Menino Azul e a Borboleta Cor-de-Rosa. E o meu menino azul, se chama Lucas, ele foi o primeiro paciente de autismo, há coisa de uns 12 anos, 10, 12 anos, em que eu fiz o diagnóstico completo, fiz o encaminhamento completo, e a partir dele, um mundo se abriu para mim. Lucas, então, como que eu fiquei sabendo do Lucas? Ele atualmente ele está com 15 anos e ele tinha 3 aninhos na época, ele está com 14 para 15 anos. E eu estava no salão fazendo as unhas e a minha manicure começou a falar do filhinho dela. Ela ficou sabendo que eu era pediatra e aí ela começou a falar do filhinho dela, que o filhinho dela estava com 3 para 4 anos e que ele não falava, não dizia nenhuma palavra. E começou a contar que ele era muito agitado, que ele não dormia, que era uma dificuldade muito grande para ele dormir, e do périplo, que ela, da peregrinação que ela vinha fazendo. Imagina, uma manicure sem recursos, de médico em médico, inclusive já tendo gasto com profissionais particulares para tentar fazer um Curso, né? diagnóstico. E ela já tinha passado por 5 ou 6 médicos e ninguém dizia. O que diziam para ela é: seu menino não fala porque você faz tudo para ele. Seu menino é agitado porque ele é assim mesmo, você não tem que ligar. Seu menino é tímido, então ele se metia debaixo da mesa, entrava nos buracos. Ele é tímido porque você o trata como um bebê. É por isso que ele não se desenvolve. Então, cada vez mais culpa, né? Culpa nos ombros da mãe, a culpa é sua. Isso é a regra que a gente ouve hoje, depois de tantos anos estudando isso no consultório. Então, vem de um diagnóstico. Então, quando vocês ouvirem uma mãe que diz assim: pediatra disse que o desenvolvimento do meu bebê eu tenho que aguardar, porque cada criança tem seu tempo, essa frase ressoa nos meus ouvidos. Epa, acende a luz. Cada criança tem seu tempo, ok, dentro de certo limite. Vamos observar essa criança melhor. Então, nessa luta, eu pedi para ela, eu sempre dei assistência em creche, você sabe disso, e É. eu pedi que ela o trouxesse. No dia seguinte eu ia atender na creche, eu pedi que ela o trouxesse na creche para que eu observasse. E eu observei o Lucas durante 1 hora e eu só sabia de autismo que eu aprendi na faculdade. E o Lucas era um autista clássico. Ele era um autista de livro de faculdade antiga, né? Era aquele menino que não falava nada, que quando ficava quieto ficava se balançando para frente e para trás. Era aquele menino que quando se zangava dava com a cabeça na parede, quando estava irritado. Então, eu fiz o diagnóstico de autismo para essa mãe e aí começou a mudança de vida, tanto do Lucas quanto minha.
Então, eu comecei. Esse aqui, eu vou dar só uma palhinha para vocês do livro. Esse aqui é meu menino azul. Por que que ele é azul? Porque no mundo Eu ia te perguntar mesmo, autista, por que que ele é a azul? gente chama. Como 75% das crianças autistas são do sexo masculino, desde a década de 60 se chama as crianças autistas de crianças azuis. Então ficou como azul, hoje tem menino azul, menina azul, ficou como azul e até hoje é dito o mundo azul. Né? E é uma cor linda, maravilhosa, ninguém quis mudar. Então esse é o meu menino, que brincava com as pás do ventilador, que ficava girando num lugar só, que não falava nada, que gritava muito, que pegava os carrinhos e que brincava com as rodinhas para cima. E essa aqui é a mamãe. Mamãe está do lado dele. Mamãe ficava querendo saber o que se passava com o filho dela e ninguém dizia. E aí é que eu entro em cena, não é à toa que eu estou com uma blusa de borboleta, tá? E aqui é que eu entro em cena e a borboleta cor-de-rosa vai conhecer o mundo azul com a mamãe e o Lucas. E o resto vocês compram um livro, vocês vão ficar sabendo o que acontece. Mas certo é que Depois você eu vai nos peguei. dar o link direitinho para a gente colocar Vou aqui. passar, vou colocar lá na sua. Vou colocar para você colocar na sua, no seu histórico. Bem, certo é que eu comecei a estudar e fui conduzindo o Lucas nesse processo de diagnóstico e terapêutico. Eu conduzi o Lucas para as terapias necessárias, para um tratamento psicológico adequado, para um tratamento psiquiátrico adequado, porque o caso dele é muito grave, é um autista severo, para o tratamento, enfim, médico adequado, inclusive o fonoaudiológico adequado, que era o principal tratamento para ele, era o tratamento fonoaudiológico, para ele aprender uma forma alternativa de comunicação. Então, hoje, aos 15 anos, Lucas é um pintor, ele adora pintar. Nós temos mini obras-primas que eu faço leilão de vez em quando no meu grupo de pacientes para comprar material para ele continuar pintando. E ele continua não verbal, mas ele se comunica através de um sistema que algumas de vocês devem conhecer, chamado PECS. É um sistema de cartões em que ele fala através dos cartões. Ele coloca lá no velcro o que ele quer, exatamente o que ele quer. E a mãe responde e ele responde. Eventualmente ele fala. Quando lhe convém, ele fala algumas palavras. E a coisa mais interessante é que a primeira palavra que ele falou, Wesley, foi socorro. Olha que profundo. Uau. A mãe dele estava no shopping, ele teve uma crise e ela segurou ele firme e ele gritou socorro. Eu achei muito, muito forte, muito, muito comunicante, muito expressivo isso. Uhum. Bem, como que o livro surgiu? Um dia eu estava meditando sobre o Lucas e sobre quanto que eu já tinha, isso tem uns 2 anos, quanto que eu já tinha aprendido e estudado a partir do Lucas. Aí me veio uma inspiração que eu acredito que seja divina. Eu sentei e escrevi o livro em 30 minutos. Uau! Tá? Então, em 30 minutos o livro saiu. Claro que houve uma mudança ou outra, mas a história saiu em 30 minutos. E eu pensava há 2 anos quanto que eu tinha mudado a partir do Lucas. Então, eu comecei a estudar o autismo, também eu vou chamar de TEA, que é um termo mais adequado, o transtorno do espectro autista, até chegar onde que eu estou. Então, assim, hoje eu sei muito mais do que eu sabia, e hoje eu faço vários estudos, várias correntes de estudo, entre elas o tratamento chamado tratamento biomédico, que é um tratamento à base de dieta e suplementos. É esse que eu faço cursos repetidos em São Paulo e já fiz um nos Estados Unidos. E estudei o ramo da homeopatia dirigido para o autismo, que significa que se chama homeopatia detox. Então, nessa homeopatia detox, eu fiz um curso completo e o avançado também com o Dr. Tom Jansen, um holandês, que veio ministrar para a primeira turma de homeopatas aqui. Eu organizei o grupo de homeopatas, nós reunimos 40 e ele veio. Uau. E a partir daí ele começou a dar cursos aqui, ele já deu o intermediário, já deu o avançado, e agora ele está só fazendo reciclagens conosco. Então, essa é a história do livro, e foi assim que o Menino Azul e a Borboleta Cor-de-Rosa surgiu, entendeu?
Incrível. Ele estava parado, Asli. Até que Deus mandou uma amiga minha aqui, já todo completinho, todo ilustrado. Essa ilustradora, a Valmíria Maria Eu Salazar, ia te perguntar quem ela era é um o espetáculo, a quem Valmíria, é que fez as espetáculo. ilustrações, As porque ilustrações do livro são maravilhosas. Ela é um espetáculo, olhem só. é Viu? muito bonito. Então, a Valmíria, já estava tudo pronto, digamos, a bonequinha do livro em papel pardo, estava tudo pronto. E a minha amiga veio aqui e falou: Dulce, você não estava escrevendo ali? Ah, nem sei, está guardado por aí. Me dá aqui. E ela tocou, em 30 dias o livro saiu. No Olha meio da só. pandemia, né? Como ele saiu no meio da pandemia, eu não podia colocar em livrarias físicas. Então, ele está sendo vendido pela internet por enquanto, até a gente conseguir fazer uma noite de autógrafos adequada. Não, e você vai nos avisar quando for isso, para a gente poder Tá, é evidente que eu vou festejar, te avisar. né? Que é impressionante isso. Então, fala um pouquinho para a gente sobre isso, né? Porque você falou, antigamente a gente falava de autismo, agora a gente fala de espectro autista, né? Isso. Parece que os diagnósticos, a forma de falar disso também foi mudando. Também, assim, eu já ouvi falar de Asperger's e também de autismo. Você falou de autismo profundo, assim, um clássico. Tá. Então, Explica, eu vou assim, fazer. e por que é assim. Só aproveitando, em agosto eu devo, com uma psicóloga que trata só de autistas, estar dando um curso online Oba. sobre autismo para pais e profissionais não médicos. Para que vocês se informem, vocês vão aprender muita coisa nesse curso. Eu vou divulgar a data na hora oportuna. Tá Muito certo. bem. Na verdade, me perguntam assim, Dulce, realmente a incidência de autismo está aumentando? A gente vê tanto autista hoje. Isso realmente está acontecendo? A incidência Pois está aumentando? Ou será que não está um pouco exagerado? Será que eles não estão fazendo hiperdiagnóstico? Bom, vou falar uma coisa para vocês. Há 10 anos, a incidência de autismo, prestem bem atenção, era 1 para cada 1.000 crianças nascidas. Então, era 1 para 1.000. Hoje, a incidência de autismo é 1 para 59 crianças o nascidas. que é isso? Fala-se em alguns estudos em 1 para cada 35. Aí você pode me dizer, não, Dulce, mas hoje se diagnostica mais, então é por isso que cresceu desse jeito. É. Vamos fazer uma comparação, por exemplo. Então, aumentou 300% o diagnóstico em 10 anos. Vamos ver, então, fazer uma comparação com o TDAH, o ADD, que vocês conhecem bem. Como que também é um distúrbio desse tipo. O aumento do diagnóstico de TDAH foi de 30% em 10 anos. O do autismo foi de 300%. E os meios de diagnóstico são os mesmos. Os psiquiatras, os psicólogos e os médicos que fazem o diagnóstico o fazem da mesma forma, utilizando recursos parecidos. Então, realmente, a incidência de autismo está aumentando. Mas E por aqui que... se atribui isso, né? Porque Então, as pessoas acham que isso é uma coisa genética, alguma coisa assim, mas para esse tipo de aumento não pode ser simplesmente o que genético. acontece, Esli? Existe uma base genética, quase sempre se identifica na família uma ou mais pessoas que são esquisitinhas, ou que tinham algum problema, ou que eram antissociais, e que hoje a gente sabe que era autismo. Existe uma base genética. Mas acontece que nossos genes, eles podem ser silenciados ou ativados, tá? De acordo com o nosso estilo de vida, de acordo com a nossa alimentação, de acordo com muitas coisas. O que aconteceu nesses últimos 10 anos? Por que os Estados Unidos aumentou tanto o índice de autismo, mais do que o resto do mundo inteiro? Porque é o país em que mais se usa agrotóxicos no mundo. Não brinca. Por que o Brasil também tem uma incidência muito alta de autismo? Porque o Brasil é o segundo país em agrotóxicos, só é superado pelos Estados Unidos. Por que a incidência de autismo hoje, em algumas cidades americanas, está maior na área rural do que na área urbana? Porque temos agrotóxico em muito maior quantidade. E não é só agrotóxico. Se você olhar, você conhece bem os Estados Unidos, você morou lá por muitos anos, o estilo de vida americano foi mudando cada vez mais. O leite que hoje se toma aqui ou lá, não é só leite. É adicionado de um monte de coisas, conservantes, e que eles chamam de vitaminas e fortificantes, e ainda colocam numa caixinha Tetra Pak cheia de alumínio. Entendeu? Então, quer dizer, a epigenética, o que é a epigenética? É o que rodeia os genes.
os genes são ativados ou são silenciados de acordo com o nosso estilo de vida. E hoje a gente sabe que todas essas coisas que eu falei fazem com que o intestino do autista seja muito diferente do intestino das pessoas do mundo não azul. Acontece que o intestino é o segundo cérebro. E hoje está se falando cada vez mais que o intestino passa a ser talvez o primeiro cérebro. Não é à toa que quando a pessoa está enfesada, ela fica com tem a ver com fezes. Enfesado. Sim. Quando ela está com o intestino preso, ninguém com o intestino preso fica feliz e alegre. Então, a base de tudo está ali no intestino. Entendeu? Então, esse intestino que já tem uma base genética e esse intestino é piorado por alimentação inadequada. O povo nos Estados Unidos faz o quê? Abre pacote. Dá snack para a criança o dia inteiro. Não prepara alimentação, não usa alimentação orgânica, é ou não é? E aqui também, cada vez mais, a tendência é comprar tudo pronto, tudo congelado, tudo abre ali, coloca no micro-ondas e acabou-se. Ali é a alimentação da criança. Por isso que eu insisto tanto com essas mães em que a gente tem que cozinhar, a gente tem que descascar muito mais do que abrir pacote ou descongelar as coisas. Então, é mais ou menos nessa linha. É claro que eu não posso dar para vocês uma aula completa disso. Então, duas coisas eu queria que vocês guardassem. Uma é intestino, o TEA tem um intestino alterado, e a outra é uma organela chamada mitocôndria, que existe dentro da célula, que tem a ver com energia. Guardem essas duas, que no curso nós vamos falar bastante dessas duas situações. Agora, Asli, quanto ao diagnóstico, como fazer o diagnóstico? Você acha que é importante a gente falar? Agora é importante a gente saber o que a gente precisa estar atento para poder fazer o encaminhamento. Porque, em geral, não somos nós, as psicólogas, que vamos diagnosticar. Não, o diagnóstico do TEA é um diagnóstico médico. Ele tem que ser feito por um médico. Não precisa necessariamente, embora na maioria das vezes seja, ser um psiquiatra ou um neurologista. Quase sempre é. Mas não é obrigado, legalmente, não é obrigado que seja um neurologista ou um psiquiatra. Vocês, psicólogos, como nós, pediatras, nós temos que estudar o TEA para que nós saibamos fazer os encaminhamentos corretos e fazer a terapêutica adequada. Mesmo que o pediatra não faça o não estude homeopatia detox, não estude o tratamento biomédico, ele tem que saber diagnosticar um TEA. Por lei, todo pediatra tem que passar uma escala de autismo na criança com 1 ano e meio de idade. Aos 18 meses, é lei. Então, exijam isso. O pediatra tem que passar uma escala na mãe. Existem várias escalas. A escala que eu mais gosto é a escala CARS. C-A-R-S, de carro mesmo. O meu desconjuntou aqui. Então, essas escalas são têm que ser obrigatoriamente passadas, aplicadas com 1 ano e meio pelo pediatra com a mãe. Então, o pediatra com a mãe tem que passar essa escala e aí já levanta uma suspeita diagnóstica e às vezes até faz um diagnóstico. Ali mesmo. Agora, existem, Esli, 2 tipos de autismo, basicamente. A gente chama de autismo tipo 1, chega mais para um pouquinho esquerda, e autismo tipo 2. O que seria o autismo tipo 1? É aquele menino que não atinge as fases de desenvolvimento. 3 meses ele sustenta o pescoço, levanta a cabecinha. 6 meses ele senta com... Tá bom, não. Com 8 meses ele engatinha. Com 1 ano ele levanta Enfim, ele não atinge. E existe o autismo tipo 2, que é o autismo regressivo. Esse é o mais grave de todos. É aquela criança que vai muito bem até a idade de 1 ano e 3 meses, 1 ano e meio. E aí ele subitamente regride. Ele falava, dizia algumas palavrinhas, do dia para a noite a mãe encontra aquele menino parado, calado, brincando com as coisas. Isto é uma emergência médica. Você tem que correr com essa criança e ter um diagnóstico imediato. Não aceite dizer que não, é porque, quem sabe, é porque a mãe voltou para trabalhar. Não existe motivo para isso. Tá? Então, você tem que... O que causaria isso? Assim, a criança está indo tão bem, de repente,
Exatamente. O que é que acontece? Aconteceu alguma descompensação. Ele já tinha um terreno genético, alguma coisa disparou os genes e, puf, ele se manifestar. Aí ele começa a ter os sintomas de autismo que podem ir do autismo clássico, ele vai regredindo, até ficar aquele menino que, como era o Lucas, que vai para lá e para cá, ou que roda, gosta das coisas que rodam, aquele menino que não olha no olho, que gosta de brincar de uma forma não funcional, pega as rodinhas do carro, põe acima, pega as letrinhas, empilha. Ele brinca sempre do mesmo jeito. E não brinca com outras crianças, ele brinca sozinho. A criança até ele brinca sozinho. Pela escala, passando essa simples escala, você consegue identificar se a criança está dentro do espectro autista e se ela é uma criança leve, moderada ou grave. Você consegue fazer isso. Mesmo você não sendo especializado no assunto. Você sabe que eu tive uma experiência interessante com esse negócio de diagnóstico. Eu estava morando nos Estados Unidos. Aí eu trabalhava numa clínica e eu estava com um rapaz de 19, 20 anos por aí, 18 anos, não, mais, 20 anos por aí. E a mãe tinha me procurado, inclusive era estrangeiro, tinha me procurado porque assim, o menino vivia enfiado dentro do quarto. Ia para a faculdade, voltava. Conversava, falava assim, aparentemente normal, mas vivia introvertido, retraído, não sei o que mais. Eu levei o caso para a coordenação clínica, assim, para fazer um pouco a supervisão. Eles, será que não é um Asperger's? Eu nunca tinha ouvido falar de Asperger's, para minha vergonha. A gente não aprendeu isso. No meu tempo de faculdade, isso não existia, né? Aí ele me deu um livro para ler, né? Aí fui para casa, li, fiquei muito interessado, pensei, acabei de ler, disse, olha, o meu paciente não tem isso, mas o filho de uns amigos meus, que a vida inteira nunca souberam o que era, olha, eu escrevi e disse, olha, fulano, leva para fazer uma avaliação, ele tem um Asperger. Matei a charada ali, por causa do livro que realmente me deu... Você foi estudar o outro menino e matou a charada. Eu fui estudar um e matei a charada do outro, entendeu? E foi assim, um alívio para a família, porque finalmente conseguiram entender o que acontecia com ele. Assim, era um autismo leve, assim, nesse sentido, e ele tem uma vida hoje, assim, normal, trabalha, se sustenta, inclusive, assim, viaja o mundo, nunca se casou, mas, assim, se dá muito bem, assim, absolutamente funcional. E eu falo, às vezes, para as pessoas. Aí, depois disso, eu tive vários pacientes também que vieram com esse diagnóstico de Asperger, que o pessoal diz, e cura isso com MDR? Não, o Asperger a gente não cura, não. Então... Mas pesadelo, disfunção emocional, uma série de Os coisas. sintomas do Asperger, assim. Mas, Esli, falando nessas gradações de autismo, porque hoje a gente considera o pé um grande círculo. Imaginem um grande círculo. Lá no centro do círculo está aquela criança dos filmes. Do Rayman, do Meu Filho, Meu Mundo e vários outros filmes sobre autismo que vocês veem por aí. É aquela criança que se balança o dia inteiro, aquele autista clássico. Uhum. Bem na periferia do círculo está a síndrome de Asperger, que é aquela criança de alta funcionalidade, geralmente tem altas habilidades, o Asperger, e aí ele fica ali, na beirinha. Ele consegue levar a vida dele, se ele for bem conduzido, ele consegue levar muito bem a vida dele. Entre o centro... Eu falo assim, às vezes, para o pessoal assim, não fica tão assim aflito, não, porque ó, o Messi é Asperger, o Bill Gates é Asperger. Aí tem. Mas eu não gosto muito dessa glamourização do autismo, sabe? Porque a maioria das pessoas não é um autismo de altas habilidades. Entre ele, lá na periferia do círculo, e o centro, existe uma infinidade de graus que nós convencionamos em leve, moderado e grave. Tanto que hoje, quando a gente fala de autismo, a gente fala de autismos. Vamos estudar os autismos. Porque os autismos são vários, cada autista é único. Não é porque o menino olha no olho que ele não é autista. Não é porque o menino não gosta de brincar com uma coisa giratória que ele não é autista. Você tem que estudar o caso e aplicar às escolas. Eles estão perguntando sobre o Savan, é justamente esse, a síndrome de Asperger com altas habilidades. É aquela criança que ele tem uma síndrome de Asperger, muitas vezes ele não foi tratado, então ele fica ali, às vezes ele nem consegue conversar direito, diz uma ou outra palavra, mas ele tem altas habilidades. Aí ele senta no piano e toca Chopin ou Mozart de uma forma maravilhosa. Ou ele tem uma memória fotográfica.
Mas isto não é regra, volto a dizer. Não. Eu não gosto dessa série Good Doctor, porque ela glamoriza o autismo. O autismo é triste, é pesado. As mães amam seus filhos, mas elas odeiam o autismo, porque isso provoca uma série de dificuldades, vamos convir, na vida da família. Né? Uma das coisas que a gente ainda não falou, Esli, eu estou falando muito para a gente aproveitar o tempo, mas uma coisa que a gente não falou, eu não sei se é interessante para vocês, sobre as crises sensoriais que a criança tem. Então, o que são essas crises sensoriais? O autista, ele tem uma disfunção sensorial. O que é isso? Às vezes ele tem uma alta sensibilidade ao estímulo auditivo, às vezes ao estímulo visual, às vezes a um certo tipo de estímulo, como, por exemplo, luzes piscando. Quando acontece esse monte de coisas ao mesmo tempo, ele entra numa crise, ele não aguenta. É como se ele sentisse, e alguns autistas, quando passam a ser verbais, relatam, uma agonia física. E aí ele entra numa birra que não é birra. Ele se joga no chão, ele grita, ele tampa os ouvidos. E aí, muitas vezes, isso é confundido com birra. As mães recebem olhares de reprovação nos shoppings. Se fosse meu filho, eu dava uma palmada na bunda e isso tudo se resolvia. Quando, na verdade, quando você olhar uma coisa dessa, anda circulando muito pela internet uns vídeos de crianças autistas tendo crise, com críticas e mais críticas embaixo, dizendo, se fosse meu filho. Nos Estados Unidos, uma criança foi algemada numa crise dessa na escola. Você sabe que lá o negócio é pesado com polícia, né? Então, a criança foi algemada até a chegada dos pais. Porque eles não conseguiam... história. Eu li. Lembra? Eles não conseguiam conter a criança, eles algemaram a criança. Simples assim. Então, assim, a criança naquele momento precisa de acolhimento, na verdade. Ela precisa da mãe ao lado. Alguns precisam ser contidos com um abraço. Outros só precisam que fique ao lado e cuidando para não se machucarem. Então, assim, essas crises sensoriais são muito comuns nas crianças moderadas e graves, mas muito comuns mesmo. Então, tenha um olhar piedoso quando você olhar uma mãe nessa situação. É uma coisa que a gente muitas e muitas vezes não consegue fazer a diferença. A mãe sabe o que está acontecendo. Mãe de autista é bicho, é uma raça à parte, Asli. Elas são lutadoras, elas são iguais à mamãe do meu livro. Elas vão à luta como essa mãe. Essa mãe foi atrás, ela conseguiu... Olha, nós conseguimos fonoaudiologia, esse eu consegui para ela. Ela conseguiu psicóloga adequada, conseguiu ecoterapia e conseguiu terapia ocupacional para o Lucas. Então, uma equipe básica é um médico, uma terapia ocupacional e um psicólogo adequado. Um psicólogo, eu já vou falar sobre os métodos, e uma fonoaudióloga, um fonoaudiólogo. Uma equipe básica tem 4 pessoas. Se você quiser que eu fale um pouquinho dos métodos, aí eu te falo. Ou a gente começa a responder as perguntas, não sei. Eu acho que eu não estou conseguindo enxergar daqui, mas algumas coisas assim que eu acho importante, assim, como é que é o tratamento que se faz, né? Mesmo assim, tendo um espectro, diferentes crianças vão precisar de diferentes tipos de tratamento. Eu acho que um pouco você já falou pra gente, né? De fonoaudiologia e essas outras coisas. E assim, muitas vezes as pessoas também perguntam, e tem cura? Tem como arrumar isso? Então, vamos chegar... Eu só vou puxar um pouquinho para minha sardinha e falar. Se vocês querem mandar para um médico, mandem para alguém que entenda do tratamento biomédico e da homeopatia detox. Pelo menos de um dos dois. Para que a criança, do ponto de vista médico, faça. O que classicamente se dá? Medicação. Tipo risperidona, tá? E outros, tofranil e vários outros tipos de medicação. Então, básico, Depakote, Depaquene. Então, para evitar a medicalização precoce, se você faz um diagnóstico de uma criança pela CARS, e aí eu já vou responder uma pergunta, a partir de 1 ano e meio até 2 anos e meio, você pode aplicar a CARS, até perto dos 3 anos você pode aplicar a CARS. Você fez um diagnóstico precoce, você não precisa medicalizar essa criança. Basta você encaminhar para um tratamento adequado, com todas essas terapias que eu te falei, e para um tratamento médico adequado que você vai conseguir. Aí você vai conseguir o quê? Né? Essa que é a questão. Tem cura? Isso é uma divergência muito grande. Os meus professores do biomédico, eles dizem, está curado. Na verdade, o que eles chamam de cura? É aquela criança que chega na beirada do círculo, melhora, 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 melhora,
consegue chegar na beiradinha do grande círculo, consegue se comunicar verbalmente, e essa criança fica entrando e saindo do mundo azul. Tem momentos que ela está tipicamente autista. Tem momentos em que a gente olha para ela e não acha, não considera ela como uma criança neurotípica se você não conhecer bem a criança. Então, assim, para mim, a cura significa ter uma vida funcional, conseguir estudar, conseguir um trabalho adequado, conseguir ter uma vida normal. Isso, para mim, é cura. Mas a criança sempre vai... a criança sempre... Um independência, né? Exatamente, ser independente. E dependendo do grau, ela consegue chegar lá. Nem sempre consegue. Mesmo com toda essa abordagem. Uma coisa que eu queria perguntar para vocês aí que estão me ouvindo é a respeito da abordagem psicológica. Existe um método que foi desenvolvido na Califórnia, no Mind Institute, que se chama ESDM, que a gente abrevia e chama de método Denver. Esse método é uma formação que é dado para psicólogos e fonoaudiólogos. Nos Estados Unidos existe uma abertura maior, né? Para os fonoaudiólogos participam das formações para os psicólogos, os terapeutas ocupacionais, é uma coisa bem abrangente. E esse método eu considero um método mais adequado para tratamento de crianças até 4 anos, tá? Então, de 1 ano e pouquinho até 4 anos, mas, Esli, são 15 horas semanais. Uau! Entendeu? Dedicação. É trabalhado com a assistente terapêutica, porque é claro que a psicóloga não consegue ir na casa da criança. Então, a psicóloga faz supervisão das ATs. Eu tenho uma moça aqui chamada Michele Procópio, aqui em Brasília, que é a única que é credenciada para esse método aqui em Brasília. E pasmem, com muita luta, os planos de saúde estão se rendendo a pagar. Uau, finalmente. Finalmente, com muita luta. Em relação... Eu tenho mais 2 perguntas também, viu? Pode fazer, só terminar. Em relação à fonoaudiologia, quando a criança é não verbal, ela tem apraxia de fala, né? Que é essa desconexão entre o cérebro e o aparelho fonador. Aí tem que ser alguém especializado em apraxia. Não adianta mandar para qualquer fono. Pode falar, Esli. Não, algumas coisas assim que a gente também já ouviu falar. São várias perguntas. Uma, né, tem a ver assim, com dieta, né? Porque eu já ouvi falar que muitas crianças, né, mudam a sua forma de dieta, mudando a dieta, também tem uma resposta melhor, tem um controle, entre aspas, assim, uma autorregulação, melhor dito, dessas dificuldades, inclusive sensoriais, né, da conduta. Né? Imagine se você trabalha dieta. Então, o que eu falei? Intestino. Intestino. Quais são as proteínas mais agressivas para o intestino? A proteína do leite e a proteína do glúten. Então, todos os TEA, de forma geral, com raríssimas exceções, se beneficiam com uma dieta gluten-free e não é lac-free, é sem leite e sem glúten. Não adianta usar produtos lac-free para os TEA, porque só não tem lactose. A proteína do leite está lá. Então, a dieta funciona de uma forma tal que as psicólogas notam quando a mãe fura a dieta no fim de semana. Segunda-feira, a AT vai lá, você furou a dieta, esse menino está agitado demais. Entendeu? Então, realmente tem a ver. Eu uso muito dieta. Outra pergunta, que muita controvérsia, que as pessoas estavam querendo parar de dar vacina em criança, porque elas estavam dizendo que eram essas vacinas, por causa do mercúrio, alguma base que tinha nas vacinas, que provocavam o autismo. Então, o autismo, ele tem uma base genética sempre, tá? Se fosse por isso, todas as crianças vacinadas seriam autistas. Não é o caso. No entanto, com uma base genética, é necessário um disparador. E um dos disparadores são os metais pesados. Nos Estados Unidos, as vacinas já são sem mercúrio. No Brasil, são com mercúrio. Todas as vacinas têm mercúrio. Nos Estados Unidos já foi proibido mercúrio. E vários outros metais pesados adjuvantes que tem nas vacinas. Não estou dizendo que não é para vacinar as crianças. É para vacinar as crianças, sim. Porém, com acompanhamento do médico que entenda do assunto. Porque existe como fazer detox dos metais pesados. E existe como fazer uma intervenção antes e depois da vacina, com medicação, com suplementos, quer dizer, para que a criança diminua a reatividade ruim das vacinas.
Então, a vacina não é a causa do autismo, mas existe possibilidade, numa base genética desfavorável, que seja um disparador, não a vacina, os metais pesados que tem nas vacinas. Então, tem que ter cuidado com isso. Sempre que possível, procure um médico que entenda do assunto para fazer uma prevenção dessas reações. Mas eu não sou a favor dessa não vacina, não, viu? Essa política anti-vacina. Não, por isso mesmo que eu quis perguntar, porque existe assim, muita controvérsia, inclusive toda uma campanha, né? Houve todo um Sim, movimento, uma coisa louca que está né? E aí acontecendo. você acaba com outros problemas, né? Aqui no Brasil, o médico que fizer campanha anti-vacina vai parar na cadeia. Go to jail, tá? Não, é proibido e a gente não pode. Mesmo que a gente ache isso, a gente não pode falar e muito menos dizer para a mãe não vacinar seu filho. Isso aí tá errado, não pode ser feito. Você tinha outra pergunta? Eu tenho mais um. Você sabe que a gente trabalha no meio de MDR, né? Então a pergunta é sempre... Pois a mágica do MDR e aí? envolve também o autismo, né? Então, se isso tem alguma influência, se isso pode ajudar uma criança ou mesmo um adulto. Eu mesma já trabalhei com MDR com 2 crianças Asperger. Então, na síndrome de Asperger, que é uma forma leve de autismo, e nas outras formas de autismo leve, mesmo que não seja a Asperger, o MDR funciona muitíssimo bem, embora não esteja conhecido no meio autístico. Então, eu funciono como uma emissária. Graças a Deus. Eu falo do MDR, o povo, os psicólogos, quem faz o curso são os médicos. Os médicos não conhecem, lógico, e eu falo que já trabalhei com MDR com crianças leves, mas os métodos consagrados são, nos casos graves, é o método Denver, seguido da terapia ABA. Essa vocês já ouviram falar. Então, a terapia ABA para os maiores de 4 anos é a mais indicada em termos psicológicos. Mas o MDR funciona muito bem no autismo leve, até porque, Zilha, deixa eu te falar uma coisa. Dos disparadores de autismo é trauma emocional. Olha só. Eu já tive uma criança de 1 ano e 8 meses, viu o pai bater na mãe e tentar se matar em seguida, e ela no outro dia estava autista. Olha só. Entendeu? Então, esse é um caso típico, que é um caso leve, não é um caso grave, para MDR. Quem vai curar essa criança é o MDR. Quem vai melhorar essa criança? Sem MDR, ela não vai melhorar, porque é trauma. Não adianta fazer Denver. Isso que eu falo, tem que ser individualizado. Então, trauma. Já vi crianças, Leslie, que chegaram na Disney, todos aqueles estímulos ao mesmo tempo, e aquela alimentação maravilhosa que você tem lá na Disney, voltaram autistas. Já tive 3 crianças. Foram crianças atípicas e neurotípicas e voltaram autistas. Uau! Então, é trauma. É trauma. Não, e eu falo assim, a Francine Shapiro sempre dizia assim, que a base, né, de toda psicopatologia, excetuando aquelas coisas cromossômicas, como por exemplo o síndrome de Down, né, é o trauma. E as pessoas, eu acho, não têm essa noção do impacto, né? Depois que eu li o estudo do ACE, né, do Adverse Childhood Experiences, das experiências adversas da infância, com 17 mil pessoas, inclusive eu fiz uma apresentação sobre isso lá no YouTube da gente, né, e onde eles fizeram a ligação, comprovaram, né, 15, 20 anos depois, o vínculo entre trauma na infância, experiências adversas na infância e doença na vida adulta. Se eu já tinha uma forma de pensar sobre o impacto do trauma na vida das pessoas, com isso, então, em termos de doença, foi mais ainda. Mas o autismo é uma coisa assim que realmente eu conheço pouco, né? Por isso que a gente pergunta, porque a gente não sabe. Raciocinem sempre que o lado emocional é um disparador. Ele funciona na epigenética, o trauma emocional. Então, assim, vai disparar ou silenciar genes. Se você tem um trauma emocional importante, ou você tem uma vivência emocional, um abuso sexual, um negócio desse, você vai disparar os genes que você carrega, os genes ruins, que estavam silenciados. E aí você tem doenças na vida adulta, ou na própria infância, como o autismo, que serão decorrentes disso. O estudo da epigenética hoje é o que há de mais moderno no estudo da genética. Mais do que a própria genética. Não, o impacto é impressionante. A gente acha que não. E como a gente vê, né, essa influência tremenda em relação a isso.
qual é o conselho que você daria para nós como psicóloga? Então, eu tenho mais uma pergunta aqui, posso responder? Pode, vamos lá. Existe uma avaliação intrauterina ou se detecta através de mudanças de comportamento? Intrauterino, não existe nenhum exame que detecte autismo, nem na vida intrauterina, nem pós-uterina. O comportamento, a aquisição ou não dos marcos de desenvolvimento e ou a regressão é que vão determinar isso. E tem mais uma, o disparador é emocional ou isso eu já falei que pode ser emocional ou físico, né? Eu já falei. E agora também, né? Os comportamentos assim também tem aí pergunta. E aí você quer me dizer o quê? Que conselho? Não, na pergunta aqui, não, muito interessante tudo isso, né? Então, acho que assim, muita aprendizagem, né? Como é que você usa o seu livro? Agora que lançou, né? Como é que a gente pode usar esse livro na nossa prática? Esse livro ele pode ensinar vocês e a própria mãe a fazer o diagnóstico de autismo. E mais, ele pode ajudar vocês a lidar com a criança autista. A criança, na terra leve, vai se encontrar nesse livro e saber que existem formas mais graves. Os irmãos, a família da criança, principalmente os irmãos, eles se encontram. Eu já tive crianças que leram o livro e disseram, mas eu também tenho um irmãozinho, ele não é azul, mas ele não ouve. Ele é diferente. Então, vão se encontrar nas crianças diferentes. O azul é só para significar o diferente. Os pais podem usar como leitura para as crianças, para ensinar as crianças a entender que o diferente é normal, entre aspas, e os terapeutas, os psicólogos podem usar nas suas próprias terapias com crianças neurotípicas ou com autistas ou com outros problemas. Então, assim a gente pode usar o livro. Espero que todos vocês comprem. Eu deixo esses livros assim na minha sala de espera, né? Isso. E assim, as pessoas que estão, às vezes, ficam esperando. Na vida passada, em que a gente atendia paciente no presencial, antes da gente atender. Na vida antiga. Vidas passadas, né? No tempo antigo, né? Que a gente não estava atendendo tudo por telemedicina ou por online, né? Eu deixava na minha sala de espera, né? E esse livro a gente vai poder encontrar mais adiante na Amazon, coisas assim. Você vai fazer o e-book para a gente poder ver. Porque o que a gente fez com alguns desses livros de criança? A gente fez o Kindle, né, o e-book, e aí eles podem baixar para o iPad. E aí a minha professora dessas coisas é a Esli, tá? Ela vai me ensinar todo o caminho a então se depender de mim, vai sair na Amazon. Vai sair na Amazon uma hora dessas, Esli. E assim, eu quero novamente falar para vocês que a gente tem muita vontade mesmo de dar esse curso. Eu estava com esse curso programado para maio, presencialmente. Já estava com 45 inscritos, dos quais 15 eram psicólogos. O curso era dirigido para os pais. E tivemos que cancelar por causa da pandemia. Estamos programando para um novo formato no Zoom. E vai dar certo, né, Esli? Vai dar certo. Não, eu estou feliz da vida, assim, porque assim, meu sonho de consumo era me tornar mais digital, né? E realmente, assim, nesse sentido, a pandemia nos ajudou muito, porque não só a gente foi obrigado, né, a transformar as coisas em digital, como nós estamos fazendo essa entrevista hoje, a gente não estaria fazendo, mas todo mundo teve que aprender, né? Então, hoje, né, a moeda, né, corrente é a digital. Então, as pessoas estão aprendendo. Eu aprendi no Instagram, imagina só, né? E as pessoas aprenderam a ter acesso a mais informações, cursos e tudo assim, online. Então, hoje a gente abriu o mundo. Olha quantas coisas nós estamos aprendendo, quantas entrevistas interessantes, quantas pessoas nós estamos trazendo aqui e vamos trazer muitas mais, né? Em que a gente pode aprender coisas. Então, esse para mim, assim, foi o lado positivo da gente ter que ficar em casa e ter que se transformar em digital mesmo. Isso é irreversível, né, Esli? Eu acho que essa tendência é irreversível. Eu falei para minhas amigas aí esses dias assim, você é um gênio que saiu da garrafa e que ninguém vai enfiar de volta mais não. Isso acabou. Isso tudo na vida tem um lado bom. Despertou a nossa criatividade. O gene da criatividade estava inibido.
É. E a pandemia veio e, puf, te despertou o jeito. Não, até o curso de treinamento básico, nós já estamos dando online, com práticas e tudo. Supervisão, práticas, tudo. Nós estamos dando o curso totalmente online agora, porque era um sonho meu. Já 3 ou 4 anos atrás eu já tinha feito a proposta, né, para os Estados Unidos para nos liberar e não quiseram naquela época. E agora o que acontece? Agora eu vou conseguir, inclusive, levar para Angola, levar para Bolívia, para Venezuela, né? Que maravilha. Para Bolívia a gente já está, mas vai facilitar muito a gente poder adiantar para poder ir formando mais treinadores, inclusive, nacionais, para a gente poder fazer. Sim. Estamos então, nesse momento. E a minha professora de Zoom vai me ensinar alguma coisa. Na verdade, eu vou quem quiser pode comprar o livro, a Esli vai... Eu vou mandar para você colocar. Mande para mim, a gente vai fazer para comprar. Quando a gente tá colocar, certo? a gente põe tudo junto. E na minha página também vai estar novamente, e na página da Esli também vai estar. Também. Com as orientações de como ver, dar uma visualizada no livro e como comprar enquanto a gente não consegue mandar... Mandar para a fábrica mesmo, para a impressora, para a gráfica. Olha, Dulce, eu queria mais uma vez te agradecer muito, né, por ter aceito o convite. E eu acho que, assim, foi muito interessante. Eu acho que você nos deu umas informações preciosas que a gente precisa, não só para nós como profissionais, mas eu acho que, assim, para qualquer pessoa que queira saber um pouco mais sobre autismo, né, umas orientações importantes. Tenho certeza que teu livro vai fazer o maior Ibope, né, que depender de nós também, vai para a Amazon, vai para o Kindle e a gente vai te ajudar. E agora eu animei, né? Esse foi o primeiro. Mas seguir os passos da minha mestra. E vamos ver se você faz em espanhol, faz em inglês também. Será? Assim, multicultural, multilíngua também, né? Vamos nessa. Que a gente vamos ver. Com a Amazon a gente coloca no mundo inteiro. Olha, um dia desses eu recebi uma nota dizendo que a pessoa tinha comprado meu livro na Islândia, na Islândia, Jesus! no Japão, na Índia. Um dia eu chego lá. Acha meu livro, né? Então é impressionante, isso não tem mais, tá? Então, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a você. Não esquece de salvar essa live aí no seu perfil, viu? Não, vamos salvar agora. Agora. Tá? E a gente agradece muito a sua participação e vamos ver se você volta mais vezes. E quando chegar a hora do teu curso, tu avisa que a gente vai também promover e fazer propaganda. Vai ser muito esclarecedor para vocês. Obrigada, viu, Esli, pelo convite. Foi uma honra e um prazer. Tá bom, um abração. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.